A nova moda do momento é 0,10 bitcoins vão te aposentar. Muitos influenciadores da internet, o Primo Rico fez um vídeo sobre isso, o Bruno Perini fez um vídeo sobre isso, dizendo o seguinte, que se você comprar 0,10 bitcoin, você vai conseguir se aposentar. Na minha visão, esta é uma visão errônea e com esse valor você não vai chegar à sua aposentadoria. E neste vídeo eu vou explicar ponto por ponto porque eu não acredito nessa tese e tem pontos bem preocupantes sobre essa tese que vai fazer você deixar bitcoins pelo caminho ou vai fazer com que você invista muitas vezes de maneira errada em determinado período do ciclo. Antes de tudo, pessoal, eu peço que você deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no meu canal Vinícius Bitelo Bitcoin e aqui vamos abordar um pouco mais sobre essa questão do tema. Outro ponto que eu quero abordar, eu não tenho nada contra Bruno Perini, contra o Primo Rico, contra os gêmeos, acho que eles fazem um trabalho incrível, só eu tenho esse ponto de discordância sobre eles. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Bom, o que eu quero dizer é, você não vai se aposentar com 0,10 Bitcoin. E esta acaba sendo a grande temática, porque é algo mais fácil de fazer atualmente no mercado. Ao mesmo tempo que é algo complicado de ser feito, é algo mais acessível para todos. Ou seja, se você vai aportando mensalmente no Bitcoin, talvez você chegue lá ao 0,10 Bitcoin. Nesse momento, o Bitcoin está valendo 118 mil dólares. E 0,10 Bitcoin estariam valendo 11 mil dólares e 800. Então, vezes 5,50, que é quanto está o dólar, 65 mil reais você precisaria para se aposentar no longo prazo. Esta é a dinâmica que foi apresentada em alguns vídeos. Essa ideia, ela surge do conceito de escassez do Bitcoin. O Bitcoin só tem 21 milhões, a boa parte desses 21 milhões foi perdida, estão na carteira do Satoshi. Então, tem uma questão de que quem tiver esse 0,10 Bitcoin, ele estará acima de 99% da população. Mas isso ignora duas coisas cruciais. Distribuição é diferente de riqueza. Não é porque algo é escasso que ele automaticamente vai te deixar rico. Se todos forem pobres, e aí, se você for diluído pela moeda fiduciária, e aí eu digo pela moeda fiduciária brasileira, pela moeda fiduciária do dólar, estas moedas em si vão perder valor ao longo do tempo. Então, o que você considera hoje para se aposentar, com o tempo não vai ser o mesmo valor. Se você acha que pode se aposentar hoje com 1 milhão de reais, com o tempo aquele 1 milhão de reais ele vai perder valor. Premissa básica do Bitcoin: impressão monetária frente a um ativo escasso. Então, se todos forem pobres, mesmo com 0,10 Bitcoin, você continua pobre, porque você vai estar exposto ao valor do dólar ou ao valor do real. Você vai ter escassez em Bitcoin, mas também desvalorizaram todas as moedas, a maioria das moedas, que é o papel dessas moedas fiduciárias. Outro ponto, a economia real ela importa. Então a aposentadoria ela depende de produtividade acumulada e muito disso é o porquê o Bitcoin foi criado. O Bitcoin ele é uma estrutura de proof of work, de prova de trabalho. Ele é a estrutura monetária feita para você pegar o seu trabalho, você colocar o seu capital no Bitcoin e você reservar aquele valor do seu trabalho. É por isso que ele é um padrão monetário melhor do que o real e do que o dólar, porque ele vai preservar o valor do seu trabalho. Enquanto moedas fiduciárias, desde 1971, elas perdem valor. Então, a tua produtividade aumenta, mas você não consegue preservar o mesmo valor que os seus pais, por exemplo, que conseguiam adquirir mais bens
Porque nós fomos diluídos ao longo do tempo. Desde 71 para cá, que quebra o padrão ouro, nós somos diluídos por conta disso. Então, então você não aposenta com uma fração de um ativo só porque ele é raro. Isto acaba sendo um pensamento mágico. E aí entra o segundo problema. Um problema que eu não gosto de associar o Bitcoin. O risco da mentalidade de aposentadoria mágica. O Bitcoin é o golden ticket. Não. O Bitcoin é um padrão monetário muito melhor do que outros padrões monetários. Então, o risco da mentalidade de aposentadoria mágica, isso transforma o Bitcoin num bilhete de loteria, e o Bitcoin não é isso. O Bitcoin não é o bilhete de loteria. Porque a pessoa vai pensar, eu vou comprar um tanto quanto em Bitcoin, com esse valor eu vou me aposentar. Não, você tem que estudar Bitcoin, você tem que entender que ele é um padrão monetário melhor do que os outros, entender a história da moeda, e com isso você ir alocando capital em Bitcoin. Não importa se você quer alocar 0,10, se você quer comprar 1 Bitcoin, se você quer comprar 3 Bitcoins, ou se você quer comprar 0,001. Porque você vai comprando aos poucos. O Bitcoin ele vai te dar várias oportunidades, porque nós vemos diversas pessoas ao longo do mundo que não entenderam ele ainda. Nós vamos ver diversas pessoas capitulando ao longo do caminho, ou seja, vendendo seus satoshis ou seus bitcoins. Então, gente que acredita nisso tende a parar de trabalhar ou a parar de querer investir em Bitcoin. Por exemplo, vou comprar 0,10 e deu. Parei de investir em Bitcoin. Então, a pessoa vai estar errando novamente. Por que essa premissa da aposentadoria? Porque tem algumas teses que colocam o Bitcoin a $1 milhão em 2030, em 2 milhões de dólares em 2035, e com isso você acumulou o Bitcoin e vai conseguir se aposentar lá na frente. Mas empreender, economizar, estudar, isso mina a ética de construção de riqueza, que é justamente o que o Bitcoin busca preservar. Então, vamos preservar riqueza, vamos comprar Bitcoin para preservar riqueza. Bitcoin não é o golden ticket, você não vai estar com o Willy Wonka comendo chocolate. Não utilize essa mentalidade de loteria para o Bitcoin. Agora, o valor real do Bitcoin não está em aposentar você. Está em outros fatores, outras qualidades. Te dar soberania financeira, proteger o seu tempo contra a inflação, ser a base de um novo sistema monetário livre, onde quem produz e poupa prospera. Então, o que você vai produzir, você vai conseguir manter. Então, ele vai funcionar como uma reserva de valor. Claro que ele vai se valorizar ao longo do tempo, mas ele está atuando como uma reserva de valor. E a proposta de reserva de valor é reservar valor ao longo do tempo. Entendam isso também. Se você acumular 0,10 BTC, parabéns. Isso pode representar um bom colchão monetário no futuro. E daqui a pouco no vídeo eu já vou mostrar um cálculo matemático da ARK Invest e onde eles acreditam que pode chegar o Bitcoin. Mas antes, pessoal, peço que deixe o like, se inscreva no canal, se estão gostando aqui dessa apresentação. Então, isso pode representar um bom colchão no futuro, principalmente se o mundo migrar para um padrão monetário baseado em Bitcoin. Nós estamos vendo hoje mais de 150 empresas adotando o Bitcoin como caixa. Então tem Strategy, tem Metaplanet, tem diversos Melios aqui no Brasil. Nós temos empresas na França, empresa no Japão, empresa no Canadá. Então tem várias empresas adotando o Bitcoin como caixa. Empresas que geram caixa, então elas vão gerar caixa, vão comprar mais Bitcoin, vão gerar mais caixa, vão comprar mais Bitcoin. Nós estamos vendo países fazendo a reserva estratégica, os Estados Unidos. No dia de amanhã tem uma nova fala sobre reserva estratégica de Bitcoin, pode ser que eles aumentem a adoção, aumentem as compras, mas esta
adoção institucional nós estamos vendo por diversos bancos, por países, por empresas. Mas você ainda vai precisar trabalhar, criar valor e viver com propósito. Então, você vai ter que acumular, mesmo que você esteja entre as pessoas com menor, entre as maiores pessoas com Bitcoin, você tem que começar a aportar, comprando, e você vai estar aí entre as pessoas que vão ganhar esse capital ao longo da trajetória, mas você tem que entender as qualidades e os fatores sobre o Bitcoin. Outro ponto que aqui a gente cita no BlockTrends Pro. Nós temos aqui, ó, vocês podem acessar aqui embaixo, BlockTrends Pro, nós fazemos análises on-chain, nós temos mais de 60 cursos. Esta é uma análise, tá? Uma análise do Cauê, onde ele fala sobre a variação de 30 dias em reservas de holders de curto prazo. Isto aqui não é algo que vai ser falado, por exemplo, nesses vídeos. O que acontece? Nós temos determinado momento do ciclo do Bitcoin que as baleias começam a vender, então elas vendem seus Bitcoins em capitulação ou em valorização, e quem está comprando é o varejo. Então essas pessoas de curto prazo, investidores de curto prazo, pessoas que estão agora entrando no Bitcoin, agora aprendendo sobre Bitcoin, elas acabam comprando enquanto as baleias estão vendendo. Não é isso que está acontecendo agora. Nós estamos vendo o varejo comprando ao mesmo tempo que as baleias estão comprando. Mas quando essa lógica se inverte, nós vemos o seguinte: em bear market, os long-term holders, eles acumulam. Então, são as baleias. Os preços estão baixos e os fracos, os mãos de papel, que são essas pessoas do varejo, que não entenderam o Bitcoin, que, vou comprar um pouco de Bitcoin, já vendeu ali em prejuízo, no segundo mês ele vendeu em prejuízo, no terceiro mês ele vendeu em prejuízo, ele não segurou por nenhum ano o Bitcoin, ele é um mão de papel. Enquanto as baleias, eles são conhecidos como os mãos de diamante. Então esse mão de diamante vai estar comprando, enquanto esse cara do varejo vai estar vendendo. Então você tem que entender essa lógica on-chain. Isso é explicado dentro do BlockTrends Pro, essa análise saiu hoje dentro do BlockTrends Pro, o Cauê soltou. E você entendendo essa estrutura de mercado, você também entende melhores momentos de posicionamento. Momentos para comprar, momentos para você diminuir posição ou só esperar. Se você entende que o Bitcoin é um ativo do longo prazo, assim como eu entendo, assim como eu acredito que é uma oportunidade geracional da nossa geração, você tem que entender essa dinâmica para ir aumentando sua exposição ou diminuindo ou reduzindo sua exposição. Então são as baleias contra o varejo. Outro ponto, as previsões de preço. E aqui é onde eu mostro que você não vai se aposentar com 0,10 Bitcoin. As melhores previsões são as previsões da ARK Invest. A ARK Invest ela tem 3 previsões para 2030. Claro que isso aqui vai depender de investidores institucional, pessoas entendendo, adoção corporativa, tudo isso fluindo, eles vão ver o Bitcoin em 500 mil dólares. Claro, no cenário bear, ou seja, num cenário ruim. Nesse cenário ruim, e se você comprasse agora em 120 mil dólares o Bitcoin, você faria até 2030 48 mil dólares. Ou seja, 264 mil reais. Você conseguiria se aposentar com isso? Eu não conseguiria. A maioria da população não conseguiria. Hoje, uma casa custa mais do que esse preço aqui. Tá? Então, não daria uma aposentadoria. Vinícius, mas isso é 2030. E se formos a 2040, a 2050? Bom, nós vamos passar tempo de vida nessa de tentar se aposentar. Então vai acumulando Bitcoin. Bitcoin como uma forma de poupança. Vai poupando em Bitcoin. Cenário 2. 120 mil dólares. Chegaríamos a 1
1,2 milhão por Bitcoin. Isso faria 10 vezes, e se você comprasse 0,10 Bitcoin, você teria 660 mil reais. Também um bom dinheiro, um bom dinheiro. Dependendo da cidade que você mora, você conseguiria comprar uma casa e um carro. Isso, e você teria que continuar mantendo. Agora, você conseguiria comprar hoje, porque nós estamos falando de uma valorização do Bitcoin, enquanto moedas fiduciárias perdem valor de compra. Então, o real estaria valendo menos e o dólar estaria valendo menos. Entendam isso também. Cenário top. Adoção institucional. Bitcoin é a nova tendência do mercado financeiro. Todo mundo adotando. Adoção corporativa. O ouro digital. Ele é emergindo para o mercado 2,4 milhões em 2030. Ah, Vinícius, mas isso vai acontecer em 2030? Cara, isso aqui é uma previsão da ARK Invest. Vão ter ciclos de baixa e vão ter ciclos de alta nesse meio do caminho. Pode não chegar nem perto dessas previsões. Pode ser que essas previsões cheguem em 2035. Ou pode ser que elas cheguem em 2027. Talvez 2028. Então, tudo isso tem que ser colocado em pauta. Cenário mais positivo. Digamos que Bitcoin chegue em 2,4 milhão em 2035. Um cenário otimista. Você teria 0,10 Bitcoin, você teria 240 mil dólares. 1,3 milhão de reais atualmente. Também é um bom dinheiro. Você conseguiria comprar uma casa, você conseguiria comprar um carro, você conseguiria fazer algumas coisas ao longo do caminho. Mas o real perderia valor, o dólar perderia valor, e não é um valor que você pode dizer, eu posso me aposentar. Então não acho que você consiga se aposentar com esses valores. Pode ser que daqui 2040 o Bitcoin continua subindo, e eu acho que vai continuar subindo. Essa é a tendência do Bitcoin, porque o sistema Fiat tende a desvalorizar, o dólar, o euro, o real, todos estão condenados à desvalorização perpétua via impressão monetária. Cada vez mais nós estamos vendo o dólar sendo impresso, o real sendo impresso, dívidas soberanas subindo. E isso reflete no Bitcoin, dizendo, opa, talvez esse ativo faça sentido. O próprio Rei Dalio, essa semana, falou sobre isso. O Bitcoin começa a fazer sentido frente a moedas fiduciárias. O Bitcoin, então, ele é desinflacionário por sua natureza. Então, a cada halving, ele vai diminuindo ali a questão da mineração. Vão ser menos Bitcoins sendo minerados. Ele premia quem poupa e pune quem gasta irresponsavelmente. Ao mesmo tempo, significa que o valor desses ativos valerá menos até 2030. Então, o valor do real valerá menos, o valor do dólar valerá menos. E a questão do efeito Lynch. Inclusive, temos um vídeo anterior falando sobre esse efeito Lynch, eu explico um pouco melhor. Quanto mais tempo o Bitcoin sobrevive, mais confiável ele se torna. Em mais de 15 anos, resistiu a ataques técnicos, políticos, midiáticos, ideológicos e vai acumulando Bitcoin em períodos de alta, em períodos de baixa. Muito importante, o varejo não acumula Bitcoin em períodos de baixa. E isso gera um reflexo na carteira no longo prazo. Estude Bitcoin. Block Trends, vocês podem acessar aqui embaixo. Tem 60 cursos por R$ 29,90. Nós temos as nossas análises de on-chain por R$ 69,90 no primeiro mês. No seu WhatsApp, diretamente no seu WhatsApp. Você vai ter acesso a todo esse conhecimento, você vai aprender com o tempo. Um mês de Block Trends Pro, você vai ter aprendido muito. Então, entre aqui embaixo no Block Trends Pro e adquiram conhecimento. Então, estude Bitcoin, se aprofunde em conhecimento e no longo prazo ele vai te premiar. Esse é o efeito Lynch. Tem um vídeo anterior falando só sobre esse efeito. Desculpa. Então o Bitcoin ele vai valorizar
vai continuar valorizando porque ele representa a única forma de dinheiro honesto, escasso, inconfiscável, incorruptível. E o Bitcoin tem uma adoção mais rápida do que a internet. Só que vão ter períodos de volatilidade, quedas bruscas. E você não vai se aposentar com 0,10 BTC. Então, acumule Bitcoin. Quanto mais você conseguir. E se você tiver só 0,05 Bitcoin, vá acumulando. Continue acumulando. E acumule cada vez mais Bitcoin. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se quer ver mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal. É isso aí. Falou e abraço.